Hoje nós vamos falar de princípios orçamentários, né? O que são princípios orçamentários? Na verdade, princípio é um assunto que que permeia, na verdade, todo o direito, na verdade, todo o direito. Então, no direito tributário, por exemplo, nós temos o princípio da anterioridade, o princípio da legalidade. No direito penal, nós temos o princípio da presunção de inocência, por exemplo, né? Todo o direito, ele é permeado por princípios. Por que acontece isso, principalmente no direito, né? Porque o direito é um ramo do conhecimento, uma ciência que alguém pode chamar, que permite interpretação. Ela não é uma ciência objetiva, o direito, né? Então, no direito financeiro, que é o direito orçamentário, como ramo do direito, ele também não é uma questão objetiva, que a gente chama papum, você está escrito lá, é isso, ponto final. Há várias interpretações que podem ser dadas. Todo direito é assim, né? Tem meu professor lá da faculdade de direito falava que no direito até o fio de cabelo tem dois lados, né? Por quê? Porque você, na hora que você vai ler aquilo lá, cada pessoa tem uma interpretação, né? Então, os princípios, eles servem como guia, né, para você poder interpretar uma norma, né, que às vezes pode não estar bem clara, ou bem redigida, ou bem escrita. Eles orientam, vamos dizer assim, o caso abstrato, que é a lei em tese, né, para quando ocorre um caso concreto que você tem que resolver, né? A lei em tese, a lei em abstrato, ela aparentemente é clara, né? Matar, né? Aí fala, pena de 10 anos. Só que não é bem assim, né? Não, mas espera aí, será que ele matou mesmo? Será que não foi em legítima defesa? Então tem várias interpretações. Até o cara que matou mesmo, de fato, às vezes pode não ser preso, né? Por exemplo, devido à interpretação. E como que a gente orienta essa interpretação? Através de princípios. Os princípios, eles são a base da orientação, da interpretação, né? Inclusive, eles servem também para direcionar, né, vamos dizer assim, o conhecimento, a evolução de uma determinado ramo do direito, né? O professor Francisco Glauber Mota, que tem um livro também de contabilidade pública, né, ele fala que princípios são preceitos fundamentais e imutáveis de uma doutrina que orientam procedimentos que indicam a postura a ser adotada diante de uma realidade, né? E uma realidade, portanto, uma realidade concreta, né? A gente previu uma norma em abstrato e aconteceu uma coisa no caso concreto. E aí? O que a gente faz, né? Por exemplo, né, só para ficar um exemplo bem claro, né? Convênios. Convênios são um tipo, entre aspas, de contrato. Não é bem um contrato, mas é tipo um contrato em que a União, por exemplo, fornece recursos para o Estado, para o município, para a realização de um objeto que ela tem interesse, né? Então é comum a União realizar um convênio com o município para construir uma escola, ou fazer um convênio com o Estado para construir um hospital. Por quê? Porque a União tem interesse em que seja construída uma escola naquele local, seja um hospital naquele estado. Então, como o Estado ou o município não tem, às vezes, condições financeiras para tanto, o que acontece? A União vai e manda recursos para financiar essa construção com uma contrapartida, que tem o município, uma pequena parcela que ele entra também, né? Tá. Alguns anos atrás, foi muito comum convênios da União com municípios para fazer o quê? Compra de veículos tipo ambulância. Não sei se você lembra dessa história. Então, o que acontece? Uma vez que esse bem é adquirido com recursos federais, cabe fiscalização dos órgãos federais, por exemplo, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, né? E a norma que trata do assunto, né, ela fala o seguinte, né, que os objetos, os bens adquiridos em convênio com recursos federais pertencem ao ente concedente, no caso, então, a União. A norma diz isso, né, que o bem adquirido em sede de convênio pertence
ao ente concedente, no caso a União. É a instrução normativa da STN 0197 que disciplina essa questão, né? Só que aconteceu o seguinte, esses veículos foram ficando velhos, foram ficando sucateados, e o que os municípios fizeram? Pegaram e venderam, né? E o dinheiro que eles pegaram e venderam, o que eles fizeram? Embolsaram como recurso da prefeitura. Só que peraí, se o bem é da União, né? Esse bem, quando vendido, não deveria ser revertido em prol da União, o dinheiro? Né? Claro que deveria, pela lógica, né? Só que direito não é preto no branco, né? Tem o quê? Tem outros princípios envolvidos, né? Tem outras questões envolvidas. Então, o que acontece? Essa questão foi para o judiciário, né? E disse que é o seguinte, se o veículo foi adquirido recentemente, já foi vendido, aí o dinheiro tem que ir para a União. Agora, se já passou bastante tempo, o veículo está sucateado, foi bastante usado, então não há necessidade de repatriar esse dinheiro para a União. Tem isso em alguma norma? Não, não tem. Por que ele tomou essa decisão? Por causa de um princípio, o princípio da razoabilidade, né? Que diz o seguinte, qual que é a finalidade daquele dinheiro? Qual que é a razão daquele dinheiro? Era financiar, ter ambulância, ter atendimento, né? Hospitalar naquele período. Mas passados 10 anos, não tem mais que o município ficar ad eterno, esperando o carro se despedaçar tudo para poder fazer alguma coisa com aquilo, né? É razoável que depois de uns 8, 10 anos de uso, o município venda esse dinheiro para que o patrimônio público não seja dilapidado, né? Ou seja, é uma clara aplicação de quê? De um princípio, né? Então o princípio serve para isso, e no direito orçamentário nós temos vários princípios. O princípio serve para interpretar, para julgar uma questão concreta que não estava previsto na norma, que é impossível prever tudo, né? Há um caso concreto. No direito orçamentário nós temos muito isso, no direito financeiro, né? Muitos casos concretos do dia a dia que não são previstos em normas. E aí o que a gente faz? A gente como administrador público, ou a gente como um juiz, ou a gente como um congressista, um legislador, a gente se socorre dos princípios para saber o que fazer, né? Então é esse o objetivo dos princípios, né? A Lei 4.320, que como a gente viu na aula passada, introduziu o quê? O orçamento do programa no Brasil, o marco regulatório do orçamento do programa, ela introduziu no seu artigo 2º já alguns princípios, né? Ele fala o seguinte, a lei do orçamento, patati, patatá, obedecidos os princípios da unidade, da universalidade e da anualidade, né? Então esses são os princípios que a gente chama de princípios expressos. Por quê? Estão claramente na legislação, ou seja, está expresso, falou princípio da anualidade. Então ele é um princípio expresso. Mas existem vários outros princípios que não são princípios expressos, são princípios implícitos, que decorrem da lógica, né, da leitura do texto constitucional, por exemplo, e de outras conclusões que você pode fazer, né, do arranjo das normas de direito financeiro, que a gente vai ver ainda, né? Esses 3 princípios aí a gente vai discutir logo agora, mas é bom que você saiba que existem vários outros que a gente vai discutir também, né? Primeiro princípio da anualidade, que a gente também chama de princípio da periodicidade, né? Ele decorre, né, da lógica, né? Por quê? Lembra que alguma vez eu falei o que é a definição de orçamento? Na primeira aula eu falei o que era a definição de orçamento, né? Uma autorização concedida pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo. Lembra a definição lá do Aleomar Baleiro? Uma autorização concedida pelo Legislativo, que entre aspas representa o povo, ao Executivo para, entre outras coisas, a realização das despesas necessárias ao funcionamento do país, né? Era mais ou menos assim a definição, né? Bem, agora é o seguinte, é uma autorização. Se essa autorização for sem prazo definido, então bastaria uma autorização, né? Você dá uma autorização aqui, daqui a 100 anos essa autorização está valendo ainda. Tem sentido lógico isso? Não, né? Porque se o Poder Legislativo é justamente o fiscal da execução orçamentária, se ele está autorizando, né? Então ele tem que fazer o seguinte, ele tem que periodicamente verificar se as condições em que foram proposto o orçamento continuam valendo, ou se tem alguma coisa mais importante para fazer, se é interessante mudar, né? Então é por isso que a autorização tem que ser o quê? Periódica, né? Aqui deve ter muita gente que tem filho, né? Você tem filho?
né? O filho dela chega e fala, mãe, eu posso ir ao shopping? Né? Ele pede uma vez. E ela, pode. Aí quer dizer que ele nunca mais vai pedir, né? No dia seguinte, ele vai ao shopping de novo, na semana que vem, no mês que vem, mas você deixou, lembra que você deixou há um mês atrás eu ir no shopping? Né? Não, o que ela quer? Ela quer controlar cada vez a saída, ver se a saída dele é razoável. Para o quê? Para ver se realmente, não, suas notas estão boas, você está indo bem, se as notas caírem, você não pode sair, né? Então você quer o quê? Controlar. Então quando você quer controlar, você tem que, as suas autorizações têm que ser o quê? Periódicas, né? Para você sempre chegar assim, não, eu controlo, eu tenho o poder, então eu posso autorizar ou não de acordo com o seu comportamento. A ideia do orçamento periódico é justamente essa. Do ponto de vista prático, na questão orçamentária, o princípio da anualidade diz que o orçamento, a autorização legislativa deve ser renovada anualmente, né? Poderia ser a cada 2 anos, poderia ser a cada 6 meses, poderia ser a cada 3 meses, mas entendeu-se que no Brasil o mais prático seria uma vez a cada ano, né? Por isso que não é adequado até a gente chamar princípio da anualidade, como chama a lei. Por isso às vezes é melhor chamar princípio da periodicidade, né? Porque esse período, desde que seja razoável, né, ele pode ser alterado em relação ao ano. Mas no Brasil, o princípio da anualidade ou da periodicidade quer dizer que o orçamento, ou seja, a autorização para os gastos tem que ser renovado uma vez por ano. Tá? Hoje no Brasil, por força da Lei 4.320, que é a lei ordinária, que tem status de lei complementar, que regulamenta o exercício financeiro no Brasil, ele diz que vai ser coincidente com o ano civil. Pode ser diferente? Pode. O exercício financeiro está na Constituição? Não. Né? Está na Lei 4.320. Né? O princípio da periodicidade permite o quê? Um maior controle do legislativo, né, que é ela, né, em relação ao filho, né, sobre os atos administrados de natureza financeira, além de possibilitar que os planos sejam revistos anualmente, de forma a aperfeiçoá-los. Né? Então, a ideia é essa, ter controle, primeiro para você poder ver se as coisas estão indo bem, e depois para poder aperfeiçoar. Tá? No Decreto-Lei 267, que ele veio 3 anos depois da Lei 4.320, ele traz em seu bojo que a lei do orçamento, né, em cada ano será elaborado um orçamento-programa que, né, ou seja, quando ele fala em cada ano será elaborado um orçamento-programa que, ele está dizendo o seguinte, o orçamento ele é anual, ele tem que, a autorização tem que ser anualmente renovada, né? A Constituição Federal manteve a anualidade do orçamento, ao citar o artigo 165. Né? Ela fala no inciso 3 a palavra orçamentos anuais. Né? Ou seja, quando ela usa a palavra anuais, está querendo dizer o seguinte, que a cada ano nós vamos ter um orçamento. Né? E ela fala no parágrafo 5, a lei orçamentária anual compreenderá. Então, esse princípio da anualidade, né, ele está o quê? Também constitucionalizado. Né? CESP já perguntou isso em prova de auditor de algum desses tribunais de contas estaduais, né? Se o princípio da anualidade estava constitucionalizado, né? A resposta é correta, né? Por causa dessas vamos dizer assim, esses trechos aí na Constituição, né?